Árvore e seus frutos. Mateus capítulo 11 e versículo 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Aí, galera, eu venho aqui no outro versículo, né? A Bíblia acabou de dizer aqui, né? Pelas nossas palavras nós seremos condenados e justificados. Aí eu convido você a retroceder na Bíblia, no capítulo 6 e versículo 25. O que a Bíblia diz aqui? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí tem todo esse contexto, né? Observe as aves e tal, que ele quer mostrar aqui, ó, que as aves não acumulam, que os animais vivem de forma necessária, eles só usufruem do nosso mundo que é necessário. Por que nós humanos destruímos a natureza? Porque a gente quer tirar dela além do necessário. O homem tá lá tirando petróleo, o homem tá lá destruindo a natureza, as árvores, destruindo um monte de coisa e que não tem necessidade, galera. O que a gente tem hoje de papel, o que a gente tem hoje de cadernos, o que a gente tem hoje de material humano que a gente precisa, a gente deveria o que? Racionalizar isso, e ter um pouco mais de controle, ao invés de estar sempre tirando mais da natureza, e tirando mais e só desperdiça. A pessoa pega um caderno, joga o caderno fora, joga no lixo, toca fogo, livros, e tem coisas que estão destruindo a natureza e a gente não está refletindo sobre isso. Aí a gente está pensando, mas por que Deus me deixa de lado? Por que Deus me abandona? E você está cuidando daquilo que Ele te criou para cuidar? Ele nos criou, galera, para cuidar da natureza, para cuidar dos animais, para cuidar da floresta. E a gente só destrói, galera. Daí depois a gente pergunta: Deus, por que tu me abandonaste? Deus, por que tu me desamparaste? Deus, por que eu estou doente? Porque você não fez o seu papel. Como que você quer cobrar que Deus faça o dele? Para você ter uma vida saudável, não digo uma vida perfeita, galera, uma vida saudável e ter o que é necessário para sua sobrevivência, a Bíblia está dizendo. Você simplesmente tem que fazer o que Deus te mandou para fazer nessa terra, cuidar da natureza, amar o teu próximo, amar a ti mesmo e amar a Deus. Pronto. O resto vai vir o necessário, tá? Quando eu vejo esse versículo aqui, ó, sendo pregado nas igrejas por pastores que se dizem que fizeram teologia, que são estudados, e isso e aquilo, e eles vão lá e pregam errado esse versículo. A vontade é de pegar a Bíblia e mandar eles lerem aquele versículo que eu acabei de ler para vocês agora. Porque pelas nossas palavras nós seremos condenados. E também tem versículos na Bíblia que agora eu não vou conseguir achar aqui porque eu não lembro de cabeça, né? Nem todos eu lembro de cabeça. Mas tem um versículo que diz assim, ó: se tu fizer uma ovelha se desviar do caminho, se aquela ovelha sair do caminho, cometer um erro pelo que tu ensinaste para ela, se tu ensinou a ovelha da forma errada, ela aprendeu errado e continuou praticando o errado porque tu ensinou, no fim aquela ovelha pode até ser condenada, mas tu vai ser condenado muito mais pelo que tu ensinou errado para ela. E aí tá aqui, ó. Quando a Bíblia diz assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas, por que aqui tá um quadradinho em volta, galera? Porque estas são estas, entenderam agora? Estas coisas que está sendo citado nesse capítulo, olha só, é um capítulo gigante.
né? Não é muito gigante, mas é médio. Que as pessoas leem apenas esse versículo, apenas citam o versículo, nem a Bíblia não abrem. E é uma falta de vergonha na cara para um cristão pegar a Bíblia e citar o versículo sem abrir ela e ainda citar errado. Citar errado, porque estas não são demais. Se você pesquisar no Google o que significa a palavra demais, é além do necessário. É demais, é demais, é muito. E não é demais que Deus está nos oferecendo, Ele está oferecendo estas. Necessário beber, comer, vestes. E Ele manda nós não nos preocuparmos com isso, não andeis ansiosos, para nós não se preocupar que tudo vem dele, só basta fazer o que Ele pede. Nós temos que se preocupar em fazer o que está aqui, o resto é com Ele. O necessário, na verdade, né? Quando a gente fala o resto, até parece que está dizendo muito, é carro, é casa, é tudo. E não, Deus está te oferecendo a vida eterna. O que Ele te oferece é a vida eterna, mas tu vai ter que viver aqui na terra primeiro e fazer a vontade dEle, para que logo tu possa ter a colheita daquilo que tu está plantando aqui. Mas plante o certo. Quando você for pregar Mateus capítulo 6 e versículo 33, pregue certo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Entendeu? E aqui, por que eu tô aqui falando agora, galera? Olha só, por que eu tô aqui falando? Ele manda eu vir falar essas coisas, olha só. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Cada um vai ter o seu próprio dia. A gente não pode se aproxegar, se aceitar com aquele dia que é normal, que vai acontecer. Não, a gente tem que continuar na peleja. Não vos inquieteis. Eu não posso permanecer da forma que o mundo está querendo me botar. Eu tenho que estar sempre numa constante peleja para conquistar a real mudança. Tá certo, galera? Mas no mais é isso, né? E também eu achei muito interessante, ó. Não julgueis para que não sejais julgados. Né? Eu não tô aqui julgando, né, galera? Claro, às vezes dá a impressão que ó, o rapaz está julgando as pessoas porque elas pregam errado. Eu não tô julgando. Eu tô apenas transmitindo um pouco mais de conhecimento para que essas pessoas não continuem pregando errado. Até porque se eu vier aqui e pregar da mesma forma que eles, eu vou estar fazendo aquilo que eu falei das ovelhas. Eu vou estar incentivando ele a continuar no erro e quando ele for pagar pelo erro dele, ele vai pagar pelas ovelhas que ele ensinou errado. Mas eu também vou pagar por eu ter consciência do certo e continuar no errado. E ainda incentivar ele a continuar no errado. Então é isso, galera. Quando você sabe que uma pessoa está fazendo errado, apenas conscientize ela. Mas não precisa chegar na pessoa e falar para ela ou botar ela para baixo, menosprezar, discutir. Você pode simplesmente fazer como eu estou fazendo aqui, um vídeo no canal, numa internet, no Facebook. Algumas pessoas vão ver e quem sentir que cometeu alguma vez esse erro, talvez a pessoa mude, né, e possa transmitir a mensagem da forma verdadeira, né? Porque Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando vamos pregar essa palavra, a gente tem que pregar a verdade, né? Não meias verdades. Porque Jesus ele não vem de meia verdade. Até Deus disse que o morno ele vomitará. O meio termo, o morno, é o que ele vai vomitar. Então não existe meio termo com Bíblia. Quando a Bíblia está escrito dessa forma, é dessa forma. Existem pastores que já tentaram me dizer assim: não, mas existe na Bíblia a palavra demais coisas e tal, isso e aquilo. E eu pedi para o pastor: então me mostra na tua Bíblia. Ele não achou, ele não conseguiu achar na Bíblia dele. E ele não teve a capacidade de dizer, irmão, eu errei. Então eu percebo que esses pastores são pessoas incapacitadas para estarem no cargo onde estão. Primeiro de tudo, para você pastorear uma igreja, você tem que ter humildade para admitir o seu erro quando você estiver errado. Segundo de tudo, você tem que saber como é que é? Administrar as coisas que você faz. Né? Você tem que ter consciência do que você está fazendo. Até porque quando você diz assim, não, mas esse versículo eu tenho certeza que está certo, eu falei certo e tal, você tem que ter a consciência de onde você vai mostrar ele que está certo para as pessoas. Eu tenho aqui, ó, onde eu estou mostrando que está certo, ó, estas não é demais.
são estas aqui, entende? É isso que um pastor de igreja deve ter na consciência antes de ele ir lá no púlpito pregar a palavra e às vezes chegar lá e fazer assim, ó, deixar a Bíblia assim. Aí como é que ele vai pregar a palavra se ele nem abriu o que ele está lendo? Aí ele vai chegar e vai falar da boca para fora. Assim como eu posso pegar aqui e falar vários versículos agora de cabeça para vocês. Ó. O primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra e tudo que nele há, que é Gênesis 1:1, né? Tá aqui, ó. Eu sei de cabeça, mas isso não significa que eu vou fazer perfeito, que eu vou falar perfeito, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ó, ainda errei, ó. A terra era, porém, sem forma e vazia. Ainda errei. É isso que eu tô dizendo pra vocês, galera. A pessoa pode saber os versículos de cor, mas é sempre bom quando for pregar, abrir ela, ler o que você tá lendo, mesmo que você saiba de cabeça, mas o que você sabe de cabeça é só para facilitar na hora da pregação e não para você se aparecer para as outras pessoas. Aí eu vou chegar lá no púlpito e vou Isaías 53:5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. É, Provérbios 3:31, no invés do homem violento, não siga nenhum dos seus caminhos, porque Deus abomina ao perverso, mas ao reto trata com intimidade. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, o amor é benigno, é paciente, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mas isso não significa que porque eu falei 3 versículos da Bíblia de cabeça, significa que eu sei a Bíblia inteira de cabeça, que eu sou o expert de Bíblia, que eu sou Jesus encarnado. Não. A pessoa tem que ter consciência de que o que ela está falando realmente está da forma que ela falou. Entende? Porque como eu falei agora aqui, eu posso até saber de cabeça, mas não significa que porque eu falei de cabeça está dessa forma na Bíblia. Por isso que eu recomendo, se você frequenta uma igreja, se você escuta as pessoas lendo a palavra, ou se você gosta de aprender sobre a palavra de Deus, quando você for aprender, e a pessoa dizer, não, tá em tal versículo, tal capítulo, mesmo que você não saiba, mas peça para alguém que sabe abrir e te ajudar, porque foi dessa forma que eu aprendi. Eu aprendi a decorar esses versículos que vocês acabaram de ler, eu aprendi sozinho. Apenas um rapaz me ensinou para mim o que eu vou ensinar para vocês agora. Eu vou abrir aqui a Bíblia em qualquer versículo, tá? Aí digamos assim, ó, você se interessou por esse versículo aqui que já está marcado. Ó, como um exemplo, né? Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Que é Isaías 43, versículo 13. Tá. Como é que você vai fazer para decorar esse versículo? Primeiro de tudo, galera, você vai ler não só aquele versículo que você quer aprender, mas você vai ler o contexto. Você vai ler o capítulo 43, pelo menos, né? O mínimo que você deve fazer inteiro, para poder chegar nesse versículo você entender assim, não, é mais ou menos isso. E se você não conseguiu entender ainda, jamais leia para frente, porque dificilmente você vai conseguir entender o que você leu aqui lendo para frente, você tem que ler para trás. Você tem que pegar, eu quero entender esse versículo ali, eu li o capítulo 43, mas eu não entendi, então eu vou ler o 42. Tá, daí não entendi, mas aí eu vou ler o 41. Então depois do 41 eu vou indo direto, continuo ele até chegar naquele versículo de novo, que daí devagarzinho eu vou conseguir entender o que eu tô lendo. E aí, galera, na verdade, antes de você fazer tudo isso, né, o primeiro que você tem que fazer, dobra o seu joelho do lado da sua cama, ou então mesmo que você não queira dobrar joelho, mas se você fechar os seus olhos e dizer assim para Deus, Senhor, me ajuda. Me ajuda, eu quero aprender sobre a tua palavra, eu quero poder ter algo de bom para transmitir sobre ela. Me ajuda. Deus vai te abrir os seus olhos espirituais, Deus vai abrir a tua memória, tu vai conseguir decorar, tu vai conseguir aprender, tu vai conseguir interpretar texto. Como antes de eu começar a realmente me dedicar pelo aprendizado bíblico, eu não sabia nem interpretar um texto, não sabia muito menos fazer um texto escrito bem elaborado. Mas depois com o tempo a gente vai aperfeiçoando, né? Conforme a gente se esforça. E o meu esforço foi dentro da Bíblia. Graças a Deus eu aprendi um bocadinho, né, de coisas aqui com a Bíblia, que hoje em dia não é tão fácil, né, uma pessoa entrar num debate bíblico comigo. Por quê? Deus ele me ensinou exatamente aquilo que eu precisava aprender.
não o que eu queria aprender, porque o que eu queria aprender era bem longe da Bíblia, né? Se fosse por mim mesmo, pela minha carne, eu estava bem longe da Bíblia. Mas Deus, ele me mostrou o caminho que eu devo seguir. Mesmo que às vezes eu tenha os meus defeitos, minhas falhas, né, as minhas iniquidades, mas eu continuo diariamente me esforçando. Eu tenho as minhas falhas, né? Eu tenho vários defeitos, mas ainda assim eu tô aqui, ó. Nesse momento eu tô aqui, me dedicando, me esforçando, tentando transmitir algo de bom para você que tá aí assistindo. E esse é o foco, galera. Que todos nós possamos, né, aprender um pouco mais com a Bíblia. E foi assim, galera, que eu aprendi a decorar versículo. Dobrando meu joelho, né? Aos poucos eu fui aprendendo. O versículo mais difícil de decorar, galera, vou mostrar para vocês qual que foi. É Apocalipse, não. Ezequiel 28:13. Vou mostrar aqui para vocês. Ezequiel 28:13. O versículo mais difícil de decorar foi esse aqui, galera. Esse aqui, ó. Que eu sublinhei ele só aqui, mas ele continua, né? Olha só. Vocês estão vendo a Bíblia ali. E eu vou olhar aqui para vocês, vocês vão ver eu aqui, ó. Estavas no Éden, jardim de Deus, e toda a pedra preciosa estava sobre ti. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, a ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. Quando fosses criado, foram preparados. Eras querubim ungido para proteger. Eu te estabeleci. No monte santo do Senhor estavas e pelas pedras afogueadas andavas. É isso aí, como vocês podem ver, esse foi o versículo que eu citei. Ó, que ele vai daqui, ó, vou ler de novo para vocês. Ó. Estavas no Éden, jardim de Deus, e toda a pedra preciosa estava sobre ti. A sardônia, o topázio, o diamante. Galera, aqui tá diferente, ó, mas porque essa tradução é diferente daquela a qual eu aprendi a decorar, tá? Mas não significa que tá errado, significa que apenas é uma tradução diferente. Mas independente, né? Sardônia, topázio, diamante, a turquesa, diamante, o berilo, a ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, né? Foram criados obra. Bom, eu não vou ficar lendo porque eu não tô conseguindo acompanhar com o celular, mas vocês entenderam, né? É mais ou menos isso. Um abraço a todos, quem puder se inscreve, compartilha, ativa o sininho, deixa o like. Valeu, galera!